Olá! Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que está literalmente no ponto de virada da história: João Batista. Ele é o eixo, a peça que conecta dois mundos gigantescos, o Antigo e o Novo Testamento. Olha que frase poderosa para começar. João é a voz que precede a palavra. É uma forma muito poética de dizer que ele não era o evento principal, sabe? Ele era o arauto, o anúncio. Quase como se fosse o trailer de um grande filme, preparando todo mundo para algo infinitamente maior que estava para chegar. E é justamente isso que o torna tão fascinante. Pensa nele como uma dobradiça. Ele fecha a porta da antiga aliança e no mesmo movimento abre a da nova. É incrível, porque ele é ao mesmo tempo o último dos grandes profetas de Israel e também o primeiro mártir da era cristã. Um pé em cada mundo de verdade. Então, para a gente entender o João, primeiro a gente precisa entender o tempo em que ele viveu. Já fazia séculos, séculos, que a voz de um profeta não era ouvida em Israel. Havia um silêncio espiritual imenso, uma espera longa e muito ansiosa por uma palavra de Deus. As raízes de João estão bem no coração da tradição judaica, mas ao mesmo tempo, a história dele é marcada por um sinal muito claro de intervenção divina: a esterilidade da sua mãe, Isabel. Isso, olha, não era só um detalhe biográfico, não. Era um recado poderoso de que a salvação viria não da força humana, mas sim de uma ação direta de Deus. E aqui fica ainda mais interessante, porque cada detalhe dessa história está carregado de significado. Veja a mudez de Zacarias. A antiga lei, o antigo sacerdócio, ficou literalmente sem palavras, esperando pela nova voz. Até o nome João, que significa Deus é gracioso, quebra a tradição da família para anunciar uma nova era, a era da graça. E tem essa doutrina católica que é fundamental, baseada naquele relato bíblico, em que ele salta de alegria no ventre de Isabel quando Maria chega. Esse salto é interpretado como um ato de adoração precoce, quase como se fosse o seu batismo no Espírito Santo antes mesmo de ele nascer. A vida dele começa como um milagre, mas é lá no deserto que a sua missão ganha forma de verdade. Vamos dar uma olhada em como esse ambiente tão duro acabou moldando a identidade dele. A escolha do lugar foi tudo, menos aleatória. O Rio Jordão, ora, foi por ali que o povo entrou na Terra Prometida pela primeira vez. Então, ao chamar o povo de volta para lá, João estava simbolicamente encenando uma nova entrada na aliança com Deus. Só que dessa vez, através do arrependimento. Bom, um ponto teológico crucial aqui é a conexão entre João e o profeta Elias. É importante entender que não se trata de reencarnação. A ideia é de uma semelhança de missão, de espírito. O João veio com o mesmo fogo, a mesma coragem de Elias para confrontar o poder, assim como Elias tinha feito séculos antes. Tudo na vida de João, o nascimento, a pregação no deserto, tudo isso apontava para um único momento. O encontro ali, nas águas do Rio Jordão, que mudaria para sempre o curso da história. E essa é a pergunta que o próprio João fez. Ele reconheceu que Jesus não tinha pecado nenhum, então não precisava de um batismo de arrependimento. A hesitação dele já revela a consciência profunda que ele tinha de quem estava ali, bem na sua frente. A resposta para essa pergunta revela a profundidade do que aconteceu ali. Primeiro, solidariedade. Jesus entra na fila com os pecadores. Segundo, ele não é santificado pela água. Pelo contrário, é ele quem santifica a água para todos os batismos futuros. E, finalmente, é a primeira grande revelação pública da Trindade. A voz do Pai, que vem do céu, o Filho que está na água e o Espírito que desce como uma pomba. E é aí que o João diz as palavras que definem toda a missão de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. Essa frase conecta duas ideias muito poderosas da história de Israel. O Cordeiro da Páscoa, aquele cujo sangue salvou o povo no Êxodo, e o servo sofredor, do profeta Isaías, que carrega os pecados do povo. Numa única imagem, João resume todo o mistério da redenção. E aqui, aqui está a essência da humildade de João. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Vamos parar para pensar na profundidade disso. Ele era provavelmente o homem mais famoso de Israel naquela época, mas entendeu perfeitamente que a sua missão não era ter seguidores para si. Era apontar para Cristo e depois sair de cena. Ele era o amigo do noivo, sabe? Aquele cuja alegria é simplesmente ver o noivo chegar. Isso nos leva a uma distinção super importante. O batismo de João era o que chamamos de sacramental,
Um símbolo forte, um gesto humano de arrependimento que preparava a alma para receber a graça. Já o batismo cristão, um sacramento, é outra coisa. Não é só um símbolo, é a própria ação de Deus que dá a graça e perdoa o pecado. Um prepara o caminho, o outro é o caminho. A missão de João não acabou quando ele apontou para Jesus, não. Ela terminou com uma defesa corajosa da verdade moral, de frente contra o poder político. É muito importante notar o motivo da prisão dele. Não foi por causa da sua pregação religiosa em si, mas por ele ter confrontado o poder. Ele denunciou abertamente o casamento ilegal do governante Herodes. João se tornou um mártir da verdade, mostrando uma coragem que não era só espiritual, era cívica, era moral. E mesmo na prisão, João parece ter tido um momento de dúvida. Ele enviou discípulos para perguntar a Jesus se ele era mesmo aquele que havia de vir. A resposta de Jesus não foi só uma confirmação, foi o maior elogio que se pode imaginar. Ele disse: entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Ou seja, ele é o número 1, o maior de todos os profetas. O fim dele foi trágico, uma consequência direta da sua coragem. Como a gente vê aqui na linha do tempo, tudo começa com a denúncia. Isso leva à prisão e, por fim, a um banquete sórdido. Uma dança, um juramento impensado de Herodes e o pedido macabro de Salomé. Tudo isso leva à sua execução. É uma cena terrível, quase uma anti-eucaristia. Um banquete onde, em vez do pão da vida, o prato servido é a cabeça do profeta. E essa tabela final, nossa, ela amarra tudo de um jeito brilhante. A gente vê como João é o espelho de Elias. Os dois confrontaram reis corruptos, mas onde Elias foi levado ao céu em glória, João foi decapitado em humildade, já prefigurando o próprio sacrifício de Cristo. Ele completa a missão que Elias começou, sendo o eco final, o eco mais poderoso dos profetas, fechando um ciclo para finalmente abrir a porta para o Messias. Então, o ponto crucial aqui é que o legado de João tem duas faces, né? É um chamado ao arrependimento, à penitência, mas também é um anúncio de alegria. E a história dele nos deixa pensando, qual parte dessa mensagem a gente mais precisa ouvir nos nossos tempos?